A sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, um texto muito rico. E com certeza, se eu fosse abordar tudo que esse texto traz para nós levaríamos muito tempo. Por isso vou falar um pouco hoje e um pouco no domingo que vem. Quero me ater agora principalmente à oração de Daniel, aqui no capítulo 9. Vamos ler até o versículo de número 19, Daniel 9, de 1 a 19. Diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Israel, era de 70 anos. Daniel pesquisou e encontrou já provavelmente, ou no livro de Jeremias já escrito, ou em algum outro escrito, ele encontrou e entendeu que a duração dos anos do cativeiro seriam 70. Então, entendido isso, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, e com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e o não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, ou seja, reprovado para todos os que estão em redor de nós.
Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossa justiça, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Meus irmãos, Luciana não está aqui presente conosco, né? Porque hora dessa ela deve estar dormindo, que já deve ser umas 2 horas da madrugada, lá na cidade de Istambul. Ela foi semana passada, e a gente tem falado só por telefone esses dias. Há quem diga que eu estou meio tristinha por conta disso, né? É a saudade, mas não é, acho que não é só isso não. Mas tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque numa das nossas conversas, a Luciana disse que essa tem sido uma das viagens mais tristes para ela. Poxa, pastor, mas está lá na Turquia, em Istambul, uma cidade conhecida. Mas por que, então, ser tão triste assim? Ela me disse que lá o cristianismo foi totalmente banido. E o que se tem são somente mesquitas. E o problema maior é que essas mesquitas, antigamente, eram igrejas. A cidade de Istambul é a mesma cidade de Constantinopla. Istambul, o sultão, ele invadiu a cidade em 1453, e ali começou, naquela cidade então, o Império Otomano. Os turcos invadiram lá então, e a cidade, que é a antiga Constantinopla, que foi fundada em 330 depois de Cristo, que era a capital do Império Romano. Constantino foi quem tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, mas essa cidade caiu nas mãos dos turcos e todas as igrejas foram transformadas em mesquitas. Tinha uma igreja chamada Santa Sofia, que era a maior igreja da cidade. Ela foi uma das primeiras a se tornarem uma mesquita e está lá até hoje. E a partir disso, o islamismo foi entrando, então, no leste europeu e domina não somente toda aquela região, mas tem avançado mais e mais e mais. A própria cidade de Jerusalém, onde era o templo do Senhor, funciona uma mesquita. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que essas coisas aconteceram e acontecem ainda por causa do pecado do povo de Deus. E Israel, aqui nesse período, estava ali no cativeiro por conta dos seus pecados. É isso que Daniel nos diz aqui. Veja só, no versículo 11 do texto que nós lemos, ele diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz, e por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então, eles estavam nessa situação por causa dos seus pecados. Os pecados trazem sobre nós mesmo a justiça de Deus. Quando nós pecamos, nós não prosperamos se nós não confessarmos ao Senhor. E aqui nesta oração, Daniel nos ensina algumas coisas que eu gostaria de trabalhar então com os irmãos e deixar claro para vocês sobre essa oração de Daniel. Primeira coisa que nós vemos aqui é que assim que Daniel entendeu que estava encerrando o período que Deus disse que eles ficariam no cativeiro,
Daniel corre para a presença de Deus e se coloca em oração. A primeira coisa que Daniel faz, o versículo 3 diz que ele voltou o rosto ao Senhor para buscá-lo em oração e súplicas, com um jejum, pano de saco e cinza. Isso significa arrependimento. Quando o Senhor Jesus veio pregando a vinda do reino de Deus, o Senhor Jesus pregou a mesma coisa. Ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O próprio João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, também veio pregando o arrependimento. Israel era a cidade de Deus, o povo agora voltaria para a cidade de Deus, e Daniel faz a mesma coisa, ele se coloca diante do Senhor em arrependimento, dizendo: Senhor, olha para nós temos pecado e nós estamos nos arrependendo. E Daniel então começa a sua oração no versículo 4. E aqui eu gostaria de destacar 3 coisas nessa oração. A primeira delas, a adoração, que deve fazer parte das nossas orações. Depois, a confissão dos nossos pecados e as súplicas pelas nossas vidas. Daniel faz essas 3 coisas. Ele adora, ele confessa e ele suplica. Versículo 4 ele diz: orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com todos os que te amam e guardam os teus mandamentos. A primeira coisa que Daniel faz é reconhecer o Deus que ele serve, a grandeza desse Deus, reconhecer que esse Deus ele é fiel à sua aliança, que esse Deus é fiel a ele mesmo. Daniel ele se coloca na presença de Deus em adoração. Uma das coisas que nós precisamos aprender, meus irmãos, é a entender quem é o Deus que nós servimos, para que nós possamos, dia após dia, reconhecermos isso em todos os momentos, inclusive nas nossas orações. Quantos aqui que já teve dificuldade de orar, de não saber, né? O que eu vou dizer numa oração? Quantos já teve isso? Eu já tive esses momentos assim. Senhor, o que eu tenho que fazer numa oração? Aqui você já fica sabendo. Uma das coisas é adorar a Deus por meio da sua palavra. Lembrar do que o Senhor tem feito. Dizer ao Senhor: Deus grande, Deus providente, Deus soberano. Daniel tinha conhecimento do Deus que ele servia, e por isso ele se coloca na presença dele. Mas o segundo elemento que nós vemos aqui é a confissão de Daniel. E aqui eu gostaria então de destacar um pouco mais algumas palavras que Daniel diz aqui. Ele diz o seguinte, por exemplo, versículo 5: temos pecado e cometido iniquidade. A palavra que no seu original, que é traduzida aqui por pecado nesse versículo, ela significa errar o alvo. Errar o alvo. Isso significa pecado, ou seja, errar o alvo. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa, mas não fazemos? Quantas vezes nós queremos acertar, mas erramos? Sempre que nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer, nós erramos o alvo. Todas as vezes que nós nos esquecemos de fazer algo que é a nossa responsabilidade, nós estamos caindo em pecado. Muitas vezes a gente acha que pecado é só por comissão, é só quando a gente faz alguma coisa. Mas até mesmo deixar de fazer é errar o alvo e é pecar. Então, quando a Bíblia diz que você precisa perdoar o seu irmão que errou contra você, e você não faz isso, você está errando o alvo, e você está pecando. É por conta desses pecados que os males vêm contra nós, vêm sobre nós. Quando a Bíblia diz que você precisa orar sem cessar, mas você vive uma vida relaxada e não ora, você está pecando. Quando a Bíblia diz que nós precisamos vigiar o tempo todo, e nós vivemos de maneira nécia, de maneira tola, sem sermos zelosos, nós estamos caindo em pecado. E é por conta disso que os males vêm contra nós.
Mas ele também diz aí sobre essa palavra iniquidade, que é distorcer. É distorcer a palavra, é distorcer o caminho. Quantas vezes a gente tenta arrumar um jeitinho para a gente fazer aquilo que a gente quer e a gente acaba distorcendo a verdade de Deus. O Senhor, eu não preciso de ir para a igreja para cultuar, não, posso fazer aqui em casa. Eu não preciso participar disso, não, eu não preciso ler a Bíblia desse jeito, não, eu não preciso fazer. E muitas vezes a gente vai criando um monte de coisas, porque a gente quer fazer a nossa vontade, e por conta disso a gente vai distorcendo a vontade de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Era isso que o povo estava fazendo. Uma outra palavra que me chama muita atenção, meus irmãos, é essa palavra aí, perversamente. Procedemos perversamente. Essa palavra no seu original também tem uma coisa muito sutil. Essa palavra é a mesma que agir de maneira ímpia ou agir impiamente. E quando a gente fala de um ímpio, alguém que age de maneira ímpia, nós achamos que são aquelas pessoas que têm aqueles pecados gritantes, pecados horríveis que a gente não gosta nem de mencionar e de repente talvez nenhum de nós cometeríamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, agir de maneira ímpia ou viver uma vida impiedosa é simplesmente viver uma vida sem levar Deus em consideração, ou então não se preocupar em qual é a vontade dEle. Preste atenção, meu querido. Se nós somos pessoas que levantamos pela manhã e diretamente saímos para o nosso trabalho sem perguntar para Deus, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida hoje? O que o Senhor requer de mim hoje? Todas as vezes que levantamos sem procurar qual é a vontade de Deus, nós estamos vivendo um dia agindo como ímpios, na impiedade. Porque a impiedade é o oposto de uma vida piedosa. E a vida piedosa é esta vida vivida dentro da vontade de Deus, na presença de Deus. Portanto, quantas vezes nós agimos assim, com impiedade? E é daí que vem todos os outros pecados. É por conta de que nós não levamos a vontade de Deus em consideração e não nos preocupamos com ela, que nós acabamos sendo egoístas, que nós acabamos vivendo uma vida de insatisfação, que nós acabamos vivendo uma vida de ingratidão. Daí surgem todos esses outros pecados, porque eu não coloco a vontade de Deus em primeiro lugar. Então Daniel estava falando que o povo estava vivendo exatamente desse jeito. Eu não levo em consideração o que Deus quer de mim para com o outro. Na verdade, eu só quero que as coisas sejam feitas para mim e nunca me preocupo com o outro. Esta é uma vida impiedosa. E Daniel fala também que, no versículo 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Vergonha por quê? Porque eles têm pecado, porque eles têm transgredido. E é isso que o pecado traz sobre nós, vergonha. Desde o primeiro pecado, quando Adão e Eva pecaram, uma das coisas que eles fazem é esconder de Deus, e eles fazem também coser folhas para se tamparem, para se cobrirem, porque a partir daquele momento eles começam a ter vergonha um do outro. Isso expressa, meus irmãos, a vergonha que nós temos daquilo que está no nosso coração. Imagine se nesse telão aqui começasse a passar os seus pensamentos, e fossem os seus pensamentos e os meus pensamentos, todos eles expostos nesse telão agora aqui, para todos verem o que se passa na nossa cabeça. Imagina se isso acontecesse agora. Quão envergonhado nós ficaríamos. Porque é fácil reconhecer diante dos outros, dizendo assim, dizer para os outros, olha, não, eu não sou tão ruim, eu sou isso, eu sou bom, eu faço isso. Mas no fundo, a gente sabe que nós somos maus. Como o apóstolo Paulo aprendeu, quando ele diz para Timóteo,
que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, do qual ele era o principal. Eu já disse isso a vocês, Paulo não estava se comparando a todo mundo, porque Paulo não conhecia todas as pessoas para ele se comparar com todas as pessoas. Mas Paulo conhecia a si mesmo, e conhecia o parâmetro correto de comparação, que era Cristo Jesus. E ao se comparar com Cristo Jesus e conhecer o seu coração, Paulo diz: eu sou o principal pecador, porque ele não acreditava que pudesse existir alguém pior do que ele. E é isso que nós precisamos o tempo todo fazer, olhar para dentro de nós e duvidar de que haja alguém pior do que nós. Quando eu consigo fazer isso, é porque eu estou me analisando corretamente e vendo quão mal eu sou. O pecado, ele traz vergonha para a nossa vida. E é por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados o tempo todo. O tempo todo. Mas a última coisa que nós vemos aqui na oração de Daniel tem a ver com as súplicas que ele faz. Versículo 15, a partir do versículo 15, ele vai dizer: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Agora ele começa a suplicar: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade. Veja bem, meus irmãos, Daniel, ele sabe que está chegando o fim do cativeiro e agora eles vão voltar para Jerusalém. Mas a primeira coisa, como eu disse, Daniel não sai pulando de alegria simplesmente e espera o tempo, não. Não era algo automático assim. Eles precisavam se arrepender. Inclusive, muitas vezes, o povo de Deus voltou para o Senhor, mas sem arrependimento. Oséias mesmo, nós vemos isso. No capítulo 5 de Oséias, nós vemos, na sociedade bíblica, aí na sua Bíblia, pode ter até o título assim, ó, conversão insincera. Quando o povo de Deus diz: nós sabemos que Deus nos fez a ferida e é Ele quem vai sarar, então vamos voltar para Ele. E o povo vai voltando para o Senhor, mas sem arrependimento. Eles sabiam que era Deus quem tinha feito tudo. Sabia que era Deus que poderia resolver o problema, mas eles não se arrependiam dos seus pecados. É diferente aqui. Então Daniel se coloca na presença de Deus em oração. A primeira coisa, ele adora o Senhor. A segunda coisa que ele faz, ele confessa. E depois disso, ele suplica que o Senhor agora restaure a vida deles. Que o Senhor agora faça diferente do que já tinha feito por conta dos seus pecados. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse ponto, sobre a base ou o fundamento para essa súplica. Veja bem, meus irmãos, versículo 16: segundo todas as tuas justiça, segundo a tua justiça, aparta de nós a tua ira. Entenda uma coisa, meu querido. Daniel está falando aqui, ó: Senhor, conforme a sua justiça, do tanto que o Senhor é justo, o Senhor aparta de nós a tua ira. Mas espera aí, nós somos pecadores, ele mesmo era pecador. Se Deus fosse aplicar a justiça dele, baseado em quem era Daniel e quem era o seu povo, ia todo mundo para o inferno. Como que Daniel, ele ora desse jeito? Veja o versículo de número 18. Final do versículo de número 18. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Preste atenção, meu querido. O fundamento para a súplica de Daniel é a justiça de Deus, mas não a justiça
não fazendo justiça conforme a nossa justiça, mas conforme o padrão dele. E quem é a justiça de Deus? Nós já lemos, eu já citei aqui para vocês, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho, meus queridos. O Evangelho é a boa nova de salvação. É Cristo Jesus que morreu por nós. Esta é a boa nova. Que aquilo que nós não podíamos fazer, Cristo Jesus veio e fez por nós. Esse é o Evangelho. Esta é a justiça de Deus. E é confiado nisso que Daniel faz as suas súplicas. Meus irmãos, tudo que nós temos nesse mundo de boas dádivas de Deus, só é possível por causa de Cristo Jesus. Quando nós pedimos perdão pelas nossas falhas, nós precisamos fazer isso confiados em Cristo Jesus. Quando nós pedimos a Deus para nos dar bênçãos, nós precisamos fazer isso confiados em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós pedirmos a Deus tem que ser fundamentado na justiça de Deus, que está em Cristo Jesus, que é Cristo Jesus, que é o Evangelho. Nós jamais podemos nos achegar diante de Deus achando que nós somos bons, que nós temos justiça, que Ele deve fazer alguma coisa para mim porque eu tenho sido bonzinho. Não, nunca, jamais. Nós precisamos sempre estar confiados naquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Daniel sabia disso. Daniel confiava que Deus providenciaria aquele que resolveria todos os problemas. Foi revelado a Daniel isso, nós vamos ver no próximo domingo, sobre as 70 semanas, sobre o ungido que viria, que morreria depois das 70 semanas. Vamos entender o que é isso. E ele já estava falando a respeito de Cristo Jesus, o anjo Gabriel, mostrando isso para Daniel. Portanto, meus irmãos, tudo que nós fizermos e suplicarmos, nós precisamos fazer confiados em Cristo Jesus. Uma outra coisa que é importante nós fazermos, pensarmos, é que Daniel, quando ele vai suplicar, ele diz, olha, veja o versículo de número 16, que ele pede para apartar a ira, o furor, dessa cidade. Se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor dele. Agora, pois, Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Uma coisa que Daniel faz aqui, é ele dizer, Senhor, olha só, não é por amor a nós, mas é por amor ao Senhor mesmo, por amor ao teu nome, é a tua cidade. Daniel está clamando a Deus que faça algo por ele, mas por conta do próprio nome de Deus, por conta das promessas de Deus. Uma outra pessoa que fez isso foi Moisés. Quando Moisés foi interceder pelo povo, porque o povo tinha prevaricado no deserto, e Deus falou assim, eu vou matar todo mundo. Moisés se coloca na presença de Deus e fala, Senhor, não mata não. Esse é o povo que o Senhor tirou do Egito. Esse é o povo que o Senhor fez promessas. Esse é o povo que o Senhor disse que iria abençoar todas as nações da terra. Deus não faz isso não. E Moisés vai lembrando o Senhor, vai falando com o Senhor, olha, eu estou falando para o Senhor não fazer isso, não é por causa de nós, não é porque a gente é bonzinho, não é porque esse povo vai arrepender, não, é por conta daquilo que o Senhor mesmo já disse, por conta daquilo que o Senhor prometeu. E o Senhor, meu querido, Ele não pode voltar atrás naquilo que Ele já fez por nós. Quando Cristo Jesus morre na cruz por nós, na cruz Ele estava pagando todos os nossos pecados. E se os nossos pecados foram pagos na cruz, a gente não precisa mais ter medo de nada nesta vida,
porque Deus não vai voltar atrás. João capítulo 19, versículo 30. Ali João registra as palavras de Jesus na cruz, e as últimas palavras foram: está pago, está consumado, eu paguei a dívida. Quando nós vamos para Colossenses, capítulo 2, no versículo 13, versículo 14, ali Paulo está dizendo que Jesus, na cruz, Ele estava removendo todo o escrito de dívida que constava contra nós. Ele removeu isso encravando na cruz, ou seja, Ele pegou a sua dívida, a minha dívida, e encravou na cruz. E é baseado nisso que nós podemos ter tranquilidade e rogarmos bênçãos de Deus sobre a nossa vida, por conta daquilo que Cristo Jesus já fez por nós. E isso está acontecendo, meus irmãos, isso é tão poderoso, que por conta disso, ninguém pode intentar acusação contra nós, ninguém pode nos condenar. Romanos capítulo 8, versículo 32 a 34 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Quem que vai acusar? Alguém que já entregou sua vida a Cristo Jesus. Quem que vai condenar essa pessoa? Ninguém, nem mesmo a nossa consciência pode fazer isso, porque a dívida está paga, não há mais penalidade. Em outras palavras, meu querido, se você entregou sua vida verdadeiramente a Cristo, você pode descansar, porque você não perde essa salvação. Em João capítulo 6, versículo 37, Jesus diz isso: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Não há quem tenha ido até Cristo Jesus, que Cristo Jesus perca. Não, ninguém, e nós podemos descansar nisso. Portanto, meus irmãos, o pecado, ele traz sobre nós problemas, mas quando nós confessamos e suplicamos o perdão de Deus, confiados naquilo que Jesus fez por nós, na justiça de Deus, nós podemos ter a tranquilidade de que iremos responder, de que iremos receber. Por fim, meu querido, quando Daniel faz essa confissão, ele está fazendo essa confissão em nome de todo Israel. O Israel era a esposa de Deus, assim como a igreja é a noiva de Cristo, é corpo de Cristo. Daniel está confessando os seus pecados próprios, mas os pecados dos seus pais, o pecado dos seus irmãos. E aqui eu quero de maneira bem prática trazer para nós o que isso pode causar em nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ora, os pecados de uns podem trazer sobre nós problemas para todos. Muitas vezes, quando um membro está em pecado, o corpo todo sofre. E é por isso que nós precisamos o tempo todo estar confessando a Deus os nossos pecados. E se tem pessoas que estão próximas de nós, são os nossos irmãos que têm pecado, nós às vezes precisamos corrigir, nós também precisamos confessar uns aos outros os nossos pecados, precisamos pedir perdão uns aos outros. E muitas vezes os irmãos não entendem isso. Às vezes lá na nossa casa tem 4, 5 pessoas, são 4, 5 irmãos, a igreja do Senhor Jesus, e às vezes um tem mágoa do outro. E o corpo todo sofre, a casa inteira sofre. Na igreja isso também acontece.
de tal forma que nós precisamos confessar os nossos pecados, não somente os nossos individuais, mas coletivos, e procurarmos corrigir as nossas faltas. Porque, meu querido irmão, não se engane, todos nós somos membros do mesmo corpo, e por isso nós estamos ligados uns aos outros. Quando um membro sofre, o corpo todo sente. E é por isso que nós precisamos confessar ao Senhor as nossas falhas. Mas confiados, meus queridos, confiados de que o Senhor vai fazer resplandecer sobre nós o seu rosto. Quero te convidar agora a se colocar de pé, para nós orarmos ao Senhor, rogando as bênçãos dele sobre a nossa vida. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti pelo que nós temos em Cristo Jesus. Nós podemos descansar, ó Deus, que mesmo sendo pecadores, mesmo não conseguindo vencer todos os pecados dos quais nós lutamos, ainda assim nós temos a esperança e a confiança de que o Senhor nos perdoa, não pela nossa própria justiça, mas por aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Por isso nós te somos gratos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que nos ajude mais e mais a lutarmos, ó Deus, contra os pecados que nos seduzem, que nos enganam muitas vezes. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força para assim nós vencermos as nossas tentações. E desta maneira, ó Deus, seguir experimentando o melhor do Senhor aqui nessa terra, entendendo que o melhor que o Senhor tem para nós são as coisas espirituais, é a Tua presença, é a comunhão no corpo, é servir ao Senhor durante todo o nosso dia. Não são os prazeres mundanos, ó Deus, mas é a Tua presença que é o melhor que nós temos aqui nesta terra, Senhor. Nos ajude a entender isso. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se